Era meu sonho, né? Ser mãe, eu sempre tive. Desde criança que eu pensava que ia ser mãe de um casal. Sempre tive esse sonho de ser mãe de um casal. Quando ela engravidou e descobriu que era um menino, fiquei muito feliz e disse, esse vai se chamar Cláudio Filho. Foi tranquila a gestação, não tive, assim, nenhum problema de saúde. Ele nasceu no tempo certo, foi cesárea, tudo normal. Ele nasceu normal, saudável, chorou, lindo, perfeito. Eu fui assistir o parto, foi um parto cesáreo, vi na hora que meu filho nasceu, chorou, foi uma alegria imensa, uma emoção muito grande. O nascimento de um filho sempre ele é muito emocionante e muito marcante. Graças a Deus, durante os primeiros meses ele era um bebê saudável, tive uma dificuldade na amamentação, mas nada de outro mundo. Ele começou a mamar, mamou até os 5 meses, aí eu comecei a trabalhar e ele por si só deixou de mamar, só que ele chorava muito. Para mim e para todo mundo ele estava evoluindo normalmente, né? Eu ainda era um médico em formação, eu ficava a semana em Caicó, um pouco distante, mas aos finais de semana eu estava junto com o Elita, com o Cláudio Filho, e ele foi crescendo lindo, saudável, se desenvolvendo bem. Quando a gente começou a perceber foi depois de um aninho, porque assim, até um ano ele evoluía normal, assim, entre aspas. Hoje eu percebo que não era normal, mas para mim naquele tempo estava normal, porque ele interagia comigo, ele sorria, ele brincava, quando eu brincava com ele, ele respondia, ele olhava nos meus olhos, mas hoje eu já observo que deixava muito a desejar, né, a interação dele. Aí depois de um ano, nessa época eu estava na pandemia, ele não tinha convivência com outras crianças. Depois de um ano, ele começou a não querer mais, sair nem para casa da minha avó, que era do lado. Às vezes, dia de domingo, estava a família todinha lá, aí eu ia para lá com ele, ele não queria ficar. Era um desespero. Ele era no meu braço, chorando, desesperado para ir embora. Aí eu tinha que ir para casa com ele. Como eu ficava a semana inteira em Caicó e só ia aos finais de semana, quando eu chegava de viagem, eu observava que Cláudio Filho ele não interagia muito comigo. Eu até falava com Elita, comentava com Elita, será que Cláudio Filho, por eu passar a semana fora, será que Cláudio Filho, ele sabe que eu sou o pai dele? Isso nos primeiros meses de vida, porque ele já tinha essa dificuldade na comunicação, na interação. Parou de interagir, assim, essa questão de olhar para mim, de interagir, de sorrir quando eu brincava com ele não fazia mais. Parou, como se ele tivesse apagado ali. Aí brinquedo também, só brincava disfuncional. Brinquedo para ele se interessava se girasse, comprava um brinquedo para ele na maior alegria. Quando mostrava, nem aí, nem ligava. Algumas características, a gente começou a perceber alguma diferença no comportamento, na forma dele interagir, todas as limitações. Ele não respondia ao chamado, quando chamava ele pelo nome, Cláudio Filho, eu até brincava, dizia, Elita, será que ele não gostou do nome de se chamar Cláudio Filho? Não dava para desconfiar, ou pelo menos a gente que não era especialista nisso na época, a gente não percebia que era nada relacionado ao autismo. Começou mesmo a perceber depois que ele... Mas ele tinha, assim, flaps, ele sempre teve flap, assim, que eu achava que era coisa de bebê também. Sempre foi muito chorão, só que eu pensei que era cólica. Achava que era cólica. 4 horas da manhã, já estava com ele, andando de um lado para o outro, para ver se ele se acalmava. Quando eu ia para a casa da minha sogra em Souza, da família de Cláudio, mesma coisa, ele não queria ficar. Desde bebê, ele já estava assim, com essa questão de ficar chorando quando a gente ia para um lugar diferente, sabe? Ele ainda chegou a balbuciar, que é quando a criança ela quer falar a primeira palavrinha, mamãe, papai, mas chegou um certo momento que ele teve uma regressão. Não falou mais, parou de falar. Assim, ele nunca falou, Mas até isso aí, mamãe e papai, que ele falava poucas vezes, ele deixou de fazer.
foi depois de um ano que ele foi desviando totalmente o olhar, não teve mais contato visual, era zero o contato visual dele. Muito flap, brincar disfuncional, quando ele pegava, tudo que ele pegava era para girar. Regrediu, depois de um ano ele regrediu, a questão da interação dele já não era excelente, e depois de um ano zerou, não quis mais contato. Aí pronto, aí depois que a gente começou a perceber, a família também começou a perceber, dizer assim, procura um profissional, que Cláudio Filho não está evoluindo normalmente não, tem alguma coisa diferente em Cláudio Filho, né? Comecei a perceber, a gente tentou levar ele para a pracinha, ele não descia de jeito nenhum do braço, ele ficava desesperado. Aí quando parava o carro, ele era desesperado, ele só gostava de andar de carro, mais nada. Ir para lugar nenhum ele não gostava. Ou era num carro, que ele ficava calmo, ou era balançando em rede, esse tipo de coisa. E em casa, e às vezes, porque ele chorava muito também, reclamava muito, assim, era chorando, chorumingando. Ele era como se ele fosse agoniado, assim, com alguma coisa e a gente não sabia o que era. Aí depois que a gente começou a perceber, aí comecei a observar as características, comecei a pesquisar. Aí como Cláudio estudava fora, quando Cláudio chegava, aí eu comecei a dizer, Cláudio, tem alguma coisa diferente em Cláudio Filho. Todo mundo está percebendo que Cláudio Filho tem alguma coisa diferente nele. Ele tem alguma coisa, tem umas características. Aí comecei a mostrar a ele, né, as características do autismo, e ele também já foi entendendo que Cláudio Filho não era típico, né? A gente já começou a observar. E como estava na pandemia... Foi muito complicada, né? Os médicos, a maioria, pararam, né, os atendimentos, né? E a gente teve que esperar mais um pouco, né, para levá-lo a um especialista, no caso, um neuropediatra. Porque a gente tem aquela questão da esperança, né? A gente, principalmente na pandemia, tinha aquela esperança que o povo dizia, é bebê de pandemia. Esse bebê é porque não teve contato social, é porque não teve, ele usou tela, é porque não tem criança, não está interagindo, está só dentro de casa. Mas nada disso, né? A questão mesmo era o autismo, né? Ainda era um médico em formação, né? E comecei a estudar, né, sobre o autismo, sobre essas características, né? Alguns atrasos no neurodesenvolvimento da criança. E chegou o momento, né, da gente levá-lo até o especialista. Foi difícil, né? Assim, quando ele disse que ele era autista, eu já tinha certeza. Mas assim, a gente sente como se tivesse assinado uma sentença, né? Que dissesse assim, pronto, seu filho não vai desenvolver, ele vai ser autista. A gente sabe que o autismo é pro resto da vida, né? E é como se dissesse assim, pronto, aquele sonho que você tinha dele estudar, dele se formar, dele se casar, acabou, né? A partir de hoje, a vida de vocês vai mudar completamente. O sentimento é esse. Aí quando ele me deu passou as terapias, né? E isso foi na primeira consulta. Que ele Cláudio Filho tinha tantas características que precisou de avaliar muito não. Na primeira consulta, ele já disse, né? Ele viu também que a gente tinha muita consciência já das características dele. E quando ele deu aquele papel escrito que tinha que procurar várias terapias para ele, aí eu fiquei pensando, né, nas dificuldades de encontrar terapeuta, de tudo. Eu sabia que ia ser muito difícil. E Cláudio dizia, tenha calma, a gente vai conseguir. Daí, né, nós, né, começamos a procurar, né, ajuda, né, a procurar terapeutas, né. Infelizmente, a gente sabe que a realidade aqui no sertão da Paraíba é bem difícil, né, nessa área de encontrar, né, profissionais terapeutas, né. Os que tem são superlotados,
né? E assim, a gente tem essa angústia porque a gente sabe que é uma corrida contra o tempo, né? A gente tem que aproveitar aquele momento, né? Que a criança ela tem mais facilidade de aprender. E desde aquele dia que eu recebi o diagnóstico dele, mesmo assim a gente ficando com medo do preconceito que tem, né? Eu saí de lá e eu já dizia a todo mundo, Cláudio Filho é autista. Já para as pessoas não terem preconceito com ele. Eu pensava assim, se eu tiver preconceito e se eu esconder, aí que as pessoas vão ter preconceito, né? De taxar ele de alguma coisa. Mas assim, eu dizia, mas no fundo eu ficava com medo da reação das pessoas, né? Porque as pessoas não deixam de julgar. E a coisa mais triste, assim, é quando eu dizia que ele era autista e as pessoas diziam, ah, meu Deus, tão lindo e é autista, como se fosse assim, tão lindo, mas não vai desenvolver, né? Tão lindo, mas a vida dele era como se não valesse ali, sabe? Eu acho que é o mais triste. Naquele momento, né, é um momento que você está assim, muito angustiado, por dentro você está arrasado, mas é o momento que você tem que dar força, né, força à sua companheira, à sua esposa, né, porque é como todo mundo diz, né, mãe é mãe, né, e a mãe ela sente muito, muito, né, e é um momento que a gente tem que, mesmo sentindo muito, né, e a gente tem que dar força, muita força a ela. Cláudio Filho mudou minha forma de enxergar o mundo, tudo. Tudo que eu pensava, quando eu via alguém que tinha um filho assim com alguma deficiência, alguma coisa, eu ficava assim, tipo, com pena, sabe? Eu pensava, coitado dessas pessoas, né, com essa criança deficiente ou alguma coisa assim. E hoje eu já penso totalmente diferente. Quando eu vejo uma pessoa que tem algum filho que tem um transtorno, eu sinto empatia, vontade de ajudar, eu entendo o sentimento daquela pessoa, eu entendo o que eles passam, eu não julgo mais as pessoas assim, quando eu vejo uma criança tendo um comportamento, porque antes, nem que às vezes a gente, nem que não queira, a gente acaba julgando, né? Ver uma criança se jogando no chão, aí você pensa, vixe Maria, esse menino se jogando no chão. Aí você pensa, esses pais não sei não se eles souberem, né, cuidar direito, sei não se eles não sabem cuidar. E hoje eu já vejo de uma forma totalmente diferente. Eu tenho muita empatia pelas pessoas no geral, não só pais de crianças atípicas, mas quando eu vejo uma pessoa que está passando, que tem alguma doença, algum transtorno, alguma coisa assim, eu já entendo melhor. Uma pessoa que está com a depressão, que está com ansiedade, né, que está passando por um momento difícil, eu já consigo entender mais, eu tenho mais empatia. Mudou muito, assim, minha forma de ver o mundo. E eu vejo, assim, as coisas pequenas como grandes vitórias. Porque, tipo, na escola, né? Eu vejo o povo muito preocupado com a roupa, as mães dos colegas de Cláudio, quando vai ter uma apresentação, a preocupação, vixe, Maria, é grande. Se a criança, a roupa vai ficar bonita, se o vestido vai ficar bonito, e é uma preocupação com material escolar, com detalhe, com nome material escolar, é esse tipo de coisa. E minha preocupação é se Cláudio vai querer entrar na escola, se vai dar certo ele voltar, se ele vai conseguir ficar na sala de aula. Tudo é diferente. Para mim, as pequenas coisas com ele é uma grande vitória. Tudo que eu vejo ele conseguir, por menor que seja, para mim é uma coisa maravilhosa. Eu não me importo assim, com coisa material. Eu me preocupo com ele. Se ele vai conseguir desenvolver, se não vai. Né? Porque ele é um autista assim, de um nível elevado. E eu tenho muito medo assim, dele não conseguir ter autonomia. Tenho muito medo de deixar ele. Eu não penso assim. Assim, ele é mais importante do que qualquer coisa pra mim, né? Todo filho né? Mas assim, eu me preocupo muito com ele. Por ele ser diferente, né? Por ele ser atípico, por ele não falar, não conseguir se desenvolver, não conseguir brincar. Tenho muito medo do preconceito das pessoas com ele. Penso no dia que a gente não estiver com ele, como é que vai ser a vida dele.
Assim, eu acho que as pessoas ainda não entendem o que é que os pais atípicos passam. As pessoas não têm noção do que os pais atípicos passam. Acho que só sabe quem vive o autismo. Mesmo que não seja um autismo elevado, né? Que eu falo assim, de nível, sempre eu falo de nível 2, 3 por causa de Claudio Filho. Mas o nível 1 também é muito difícil. A criança tem muitos comportamentos difíceis. Às vezes aquela criança está num dia, ela está excelente, está maravilhosa, está acompanhando tudo. De repente, aquilo ali acabou. A criança se desregula e o mundo do pai e da mãe cai e tudo que estava programado se desprograma e você não sabe o que fazer. Então, acho que o autismo ele é muito difícil. Apesar de Claudio Filho ser a coisa mais importante da minha vida, a maior felicidade. Para mim, ele é um menino perfeito, mas é difícil. O dia a dia, a rotina de uma família atípica é muito difícil. O que seu filho tem de mais importante na vida não é só um bom médico que o acompanhe, terapeutas que o acompanhem. É sim um pai, uma mãe, né, um núcleo familiar que o apoie, que o ajude a superar todas as limitações, né, com muito amor, né, muita compreensão e que nunca o abandone. Eu costumo dizer que desistir nunca será uma opção. A gente sempre vai estar com o nosso filho e que tudo vai dar certo. Tendo fé em Deus, tudo vai dar certo. Primeiramente, fé em Deus, né? Porque ninguém é maior do que Deus. E que tenha paciência, né? Que tenha calma, não se desespere, né? Eu entrego muito a Deus, né? Assim, eu me preocupo com o futuro, mas eu entrego tudo a Deus. Que Deus, ele é capaz de mudar qualquer situação. E que nunca desista dos seus filhos, né? Muitas vezes você pensa assim, não, vou fazer mais isso aqui não tá dando certo não. Mas no outro dia, de repente dá certo. Aquela terapia que não estava dando certo, dá certo. Aquele passeio que ele não aceitava de jeito nenhum. Você, aos poucos, com paciência, você consegue ir. Então é sempre nunca perder a esperança. Nunca desistir. Claudio Filho, ele me inspira em tudo, né? Eu sei que todo pai, ele sonha, né, em ver o filho conquistando, né, o filho se formando. E meu filho ainda não fala, é um sonho que eu tenho, né, ver ele falar. E que meu sonho é ver ele ser feliz. Ele ser feliz e superar todas as limitações dele. Para mim, Claudio Filho é tudo. Ele é amor, ele é resiliência. Eu acho que ele é propósito, né? Eu acho que Deus me deu ele para minha evolução, né? Para minha e do pai dele, para nossa mudança de vida, para nossa evolução, né? Para mim, Claudio Filho, ele é tudo. É vitória, é superação, é tudo de bom.